Botox deixa seu rosto sem expressão? Vicia? Quanto mais cedo você começa, pior fica quando para? Essas são algumas das frases que eu mais escuto aqui no consultório. E o curioso é que elas continuam sendo repetidas mesmo depois de décadas de uso da toxina botulínica na medicina e de inúmeros estudos mostrando como ela realmente funciona. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero conversar com você sobre os principais mitos envolvendo Botox. Vou explicar de onde essas ideias surgiram, o que realmente acontece quando a toxina é aplicada e por que tanta gente ainda tem medo de um dos tratamentos mais estudados na medicina estética. Se você já fez Botox, está pensando em fazer ou simplesmente tem curiosidade sobre o assunto, fica comigo até o final. Talvez esse seja o maior mito de todos. Basta alguém comentar que fez botox para parecer alguém dizendo: Nossa, mas eu não quero ficar com aquele rosto parado. Essa associação ficou tão forte que muitas pessoas deixam de fazer o tratamento por medo de perder a própria expressão. E eu até entendo de onde esse medo surgiu. Durante muitos anos, ficaram famosos alguns resultados muito exagerados. Celebridades apareciam com a testa completamente imóvel, sobrancelhas muito arqueadas ou um rosto que parecia incapaz de demonstrar qualquer emoção. Aquilo marcou o imaginário das pessoas. O problema é que esse resultado não representa o que a dermatologia busca hoje. Eles não aconteceram porque a toxina botulínica faz isso naturalmente. Na maioria das vezes, era uma consequência de um planejamento inadequado, de doses excessivas ou de uma época em que o conceito de naturalidade ainda não era prioridade. A medicina estética evoluiu muito. Hoje nós entendemos muito melhor a anatomia da face, a força de cada músculo, a interação entre eles e principalmente como preservar a identidade de cada paciente. Isso mudou completamente a forma como aplicamos Botox. Uma coisa que muita gente não sabe é que o rosto possui dezenas de músculos trabalhando juntos ao mesmo tempo. Alguns levantam a sobrancelha, outros fecham os olhos, outros movimentam a boca e todos eles funcionam em equilíbrio. Quando você sorri, fala ou demonstra surpresa, existe uma verdadeira coordenação entre essas estruturas. Por isso, aplicar Botox não significa desligar todos esses músculos. Muito pelo contrário, o objetivo é diminuir apenas o excesso de contração daqueles músculos que, ao longo dos anos, dobram repetidamente a pele e favorecem o aparecimento das rugas de expressão. E é justamente aí que a toxina botulínica atua. Ela reduz essa repetição exagerada dos movimentos. A pele continua se movimentando, você continua sorrindo, franzindo a testa e demonstrando emoções, mas faz isso de forma muito mais suave, sem gerar tanta sobrecarga naquela região. Aqui no consultório, eu costumo dizer que o melhor botox é aquele que ninguém percebe. Esse é o resultado que nós buscamos. Esse é outro medo extremamente comum. Algumas pacientes chegam ao consultório dizendo exatamente a mesma frase: Doutora, eu tenho medo de fazer uma vez e depois nunca mais conseguir parar. Essa preocupação faz sentido quando a gente não entende como a toxina funciona. A primeira coisa que você precisa saber é que a toxina botulínica não permanece para sempre no organismo. Ela tem um efeito temporário. Depois de alguns meses, o músculo recupera gradualmente sua atividade e volta a funcionar normalmente, como fazia antes da aplicação. Isso significa que não existe uma dependência física causada pelo Botox. Seu corpo não passa a precisar da toxina para funcionar. Os músculos continuam existindo, continuam saudáveis e retomam sua movimentação naturalmente quando o efeito termina. Então, por que tantas pessoas dizem que não conseguem ficar muito sem o Botox? A resposta é muito mais simples do que parece. Durante alguns meses, aquela pessoa convive com uma pele mais lisa, com menos rugas de expressão e uma aparência mais descansada, menos preocupada. Ela simplesmente gosta do resultado. Existe ainda um outro detalhe interessante. Enquanto a musculatura permanece menos ativa, a pele também deixa de sofrer aquelas dobras repetitivas que aconteciam todos os dias. Isso significa que durante esse período ela teve uma espécie de descanso. Por isso, quando o efeito da toxina termina, muitas pessoas têm a impressão de que envelheceram de repente, mas o que aconteceu na verdade foi apenas uma comparação. Elas passaram meses vendo o rosto com menos rugas e quando a movimentação voltou, perceberam novamente aquelas marcas que já existiam antes. O envelhecimento continua seguindo seu curso natural, exatamente como seguiria se a pessoa nunca tivesse feito o tratamento. Aliás, se existe alguma diferença, ela costuma ser positiva, porque durante todo o período em que a toxina estava agindo, a pele foi menos dobrada. Então, quando uma paciente decide interromper o tratamento, ela não fica pior do que estaria.
ela simplesmente volta a envelhecer naturalmente. Entender isso ajuda a derrubar um dos maiores medos relacionados ao Botox e mostra que continuar aplicando é uma escolha, não uma obrigação. Esse é um mito que ganhou muita força nos últimos anos, principalmente porque cada vez mais as pessoas na faixa dos 25, 30 ou 35 anos começaram a fazer Botox. Junto com isso veio uma frase que eu escuto com muita frequência: mas se eu começar agora, depois eu vou estragar o meu rosto? Quando eu parar, vai cair tudo? Mas isso simplesmente não acontece. A toxina botulínica atua apenas enquanto está fazendo efeito. Ela bloqueia temporariamente a comunicação entre o nervo e o músculo naquela região tratada. Com o passar dos meses, essa comunicação é restabelecida naturalmente e o músculo volta a funcionar como antes, ou seja, o músculo não desaprende a trabalhar. Ele não entra em um processo irreversível de enfraquecimento por causa do botox. Depois que o efeito termina, a musculatura recupera sua atividade de forma gradual. Então, por que existe essa impressão de que quem começa cedo vai ficar pior depois? Porque muitas pessoas confundem duas coisas completamente diferentes: interromper um tratamento e acelerar o envelhecimento. São situações que não têm relação entre si. E é justamente por isso que hoje falamos tanto em prevenção. O objetivo não é congelar o rosto de alguém jovem. Também não é impedir que a pessoa envelheça. Isso seria impossível. A proposta é outra: diminuir o excesso de movimentação em pessoas que já apresentam uma contração muscular muito intensa, antes que essas marcas dinâmicas se transformem em rugas permanentes. É o mesmo princípio de cuidar da pele antes de desenvolver manchas mais profundas, ou usar protetor solar antes que os danos apareçam. Mas isso também não significa que todo mundo deva começar a fazer botox aos 25 anos. Essa é uma outra confusão muito comum. Não existe uma idade mágica em que todas as pessoas precisam iniciar o tratamento. Existem pacientes de 28 anos com uma musculatura extremamente forte que já apresentam linhas marcadas, mesmo em repouso. E existem pessoas de 40 anos que praticamente não têm rugas de expressão importantes e que talvez nem precisem tratar determinadas regiões naquele momento. Por isso, a decisão nunca deve ser baseada apenas na idade. Ela depende da anatomia, da força muscular, da qualidade da pele, dos hábitos de vida e principalmente do que faz sentido para aquele paciente. Quando o tratamento é bem indicado, respeitando essas características individuais, começar mais cedo não significa criar um problema para o futuro. Na verdade, muitas vezes significa justamente o contrário: preservar a pele por mais tempo de maneira natural, sem exageros e sem transformar completamente a forma como aquele rosto se expressa. Se você reparar, todos esses mitos têm uma coisa em comum: nenhum deles nasceu porque a toxina botulínica funciona dessa forma. Eles surgiram porque durante muito tempo as pessoas conheceram o botox pelos excessos, pelas histórias contadas sem contexto ou pelos resultados que mais chamavam a atenção. É natural que isso aconteça. O nosso cérebro tende a guardar aquilo que causa estranheza. Um rosto muito artificial chama muito mais atenção do que dezenas de pessoas que fizeram um tratamento bem executado e continuam com uma aparência completamente natural. E existe um detalhe interessante: você provavelmente já encontrou várias pessoas que fizeram botox e nunca percebeu. Sabe por quê? Porque o bom resultado passa desapercebido. O tratamento bem indicado não muda quem você é, ele apenas suaviza aquilo que o tempo e a repetição dos movimentos começaram a marcar. Essa talvez seja uma das maiores mudanças na medicina estética nos últimos anos. Nós saímos da ideia de transformar rostos para a ideia de preservar as características. Hoje, o objetivo não é fazer com que todas as pessoas tenham a mesma testa, a mesma sobrancelha ou o mesmo sorriso. Cada rosto possui uma anatomia única. Cada pessoa tem uma forma própria de falar, sorrir, demonstrar surpresa ou expressar preocupação. E tudo isso faz parte da identidade de alguém. Um bom tratamento respeita essas características em vez de apagá-las. Por isso, antes de pensar em quantas unidades serão aplicadas ou quanto tempo o resultado vai durar, existe uma etapa muito importante: a avaliação. É durante a consulta que observamos como a musculatura funciona, quais regiões realmente precisam ser tratadas e quais devem continuar exatamente como estão. Nem todo mundo precisa tratar os mesmos músculos, nem todo paciente precisa da mesma dose e nem toda ruga precisa de botox. A medicina estética de qualidade
não tem receitas prontas, trabalha com individualização. Quando entendemos isso, fica muito mais fácil separar os mitos da realidade. O Botox não deixa o rosto sem expressão quando é bem indicado. Ele não causa dependência e também não faz você envelhecer mais rápido se decidir interromper o tratamento. Na verdade, estamos falando de uma medicação utilizada há décadas, estudada no mundo inteiro e que continua sendo uma das ferramentas mais seguras e previsíveis da medicina quando aplicada por um profissional capacitado e com conhecimento da anatomia facial. Por isso, sempre que você ouvir alguma informação muito categórica sobre Botox, vale a pena se perguntar de onde veio essa informação. A internet facilita muito o acesso à informação, mas também faz com que muitos mitos se espalhem com uma enorme velocidade. E quando o assunto é saúde, confiar apenas em opiniões pode fazer com que você deixe de conhecer tratamentos que realmente poderiam ser benéficos para o seu caso. No fim das contas, a melhor decisão nunca é fazer ou deixar de fazer Botox porque alguém da internet disse que é maravilhoso ou porque um conhecido afirmou que faz mal. A melhor decisão é entender como o tratamento funciona, que possa avaliar o seu rosto de forma individualizada. É assim que a medicina deve ser, baseada em evidências, personalizada e construída junto com o paciente, sem medo, sem exageros e principalmente sem mitos. Se esse vídeo esclareceu alguma dúvida que você tinha sobre Botox, aproveite para deixar aqui nos comentários qual desses mitos você mais acreditava antes de assistir. Eu adoro saber quais são as dúvidas que mais aparecem, porque elas podem virar os próximos vídeos do meu canal. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Toda semana eu trago informações baseadas em ciência para ajudar você a entender melhor a saúde da pele, os tratamentos estéticos e tudo que realmente faz diferença quando o assunto é envelhecer bem. Nos vemos no próximo vídeo.